Antes de orarmos, quero te convidar a algo especial. Respirar fundo, aquietar o coração e permitir que a palavra de Deus fale primeiro. Muitas vezes, chegamos ao fim do dia carregados, acelerados, tentando resolver tudo sozinhos. Mas agora, por um momento, deixe que o Senhor conduza seus pensamentos. Em Salmos 90:17 está escrito: que a graça do Senhor, nosso Deus, esteja sobre nós, confirma a obra das nossas mãos. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma verdade profunda que revela o quanto Deus deseja fortalecer aquilo que fazemos. Ele não abençoa apenas resultados, Ele abençoa processos, Ele não exige perfeição, Ele derrama favor. O favor de Deus não depende de desempenho, não desaparece quando você falha e não se baseia no quanto você produziu ou conquistou. Ele permanece porque você é dele. Assim como um pai amoroso olha para seu filho com carinho, orgulho e expectativa do bem, assim o Pai Celestial olha para você agora. Ele se alegra com seus esforços, valoriza cada detalhe da sua caminhada e cuida até daquilo que você acha pequeno demais para mencionar. Ele vai à frente preparando o caminho, anda ao seu lado guiando seus passos e trabalha nos bastidores para que nada do que você faz, com sinceridade, seja em vão. Se esta palavra falou com você, escreva amém nos comentários. Alguns dias realmente parecem longos demais. Há momentos em que os pensamentos pesam, em que os planos parecem não avançar e em que as perguntas se acumulam sem resposta. Mesmo assim, é justamente nesses períodos silenciosos que a fidelidade de Deus se revela com ainda mais clareza. Ele não abandona, não se distrai, não perde o controle. Ele continua movendo coisas que você ainda não enxerga e sustentando áreas que você nem percebe que precisam de força. Quando tudo parece lento, ele fortalece a base. Quando a incerteza tenta falar mais alto, ele firma o seu coração. O Senhor não apressa processos que precisam de tempo, porque Ele constrói você por dentro antes de permitir que você veja os frutos por fora. Nada do que você vive é desperdiçado quando colocado nas mãos daquele que vê o começo, o meio e o fim. Se hoje você se sente invisível, saiba: Deus não ignora seus esforços. Ele não desconsidera as suas lágrimas, nem passa por cima das suas dores como se elas fossem pequenas demais. Ele te acompanha nos detalhes, te envolve com cuidado e te cobre com favor mesmo quando você não sente nada acontecendo. E ao olhar para seu dia, entregue tudo a Ele. Pensamentos, decisões, tarefas, relacionamentos e responsabilidades. Deus respira sobre o que você entrega. Ele fortalece o que é frágil e estabelece o que precisa permanecer firme. Você não precisa carregar sozinho o peso do resultado, porque o Senhor trabalha enquanto você confia. Se você recebe esta palavra, escreva glória a Deus. Descanse na verdade de que Deus está trabalhando a seu favor, mesmo quando você não vê movimento algum. Ele é especialista em transformar pequenos passos em grandes resultados e simples sementes em colheitas abundantes. Nada passa despercebido diante dele. O esforço silencioso, a intenção do seu coração, a luta interna que ninguém vê. O Senhor honra cada gesto sincero e cada tentativa feita com fé. Permita que seus pensamentos finais nesta noite sejam de gratidão, mesmo que você ainda esteja esperando respostas. A gratidão abre espaço para a presença de Deus, acalma os medos e realinha sua perspectiva. Agradeça pela força que o sustentou hoje, pelas oportunidades que surgiram, pela proteção que te guardou de coisas que você nem percebeu. Deus faz muito mais nos bastidores do que você imagina. Enquanto você se prepara para descansar, solte o peso que tenta te acompanhar. Libere a necessidade de provar algo para alguém. Solte o medo de falhar. Solte o cansaço que tenta minar sua fé. O Senhor te vê, te guarda e te sustenta.
Ele está cuidando de amanhã muito antes do sol nascer. Você pode dormir em paz, porque Ele permanece em vigilância constante sobre você. Seus passos não são aleatórios. Suas lutas não são inúteis. Seu caminho não está nas mãos do acaso. Deus está estruturando algo maior e te levando para onde você precisa estar, no tempo perfeito. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva Amém. Quando a noite chega e o silêncio se aproxima, Deus continua trabalhando em cada área da sua vida. Ele não depende da sua força para agir, nem da sua percepção para confirmar sua presença. Mesmo enquanto você descansa, Ele organiza caminhos, ajusta detalhes e prepara soluções que você ainda não imagina. Cada passo que você deu hoje, até aqueles que parecem pequenos demais, foram observados com carinho por Ele. Às vezes, o dia traz pressões, responsabilidades e expectativas que parecem maiores do que você consegue carregar. Mas o Senhor nunca pediu que você enfrentasse tudo sozinho. Ele te convida a entregar o peso, a confiar no processo, a descansar na certeza de que Ele está conduzindo cada parte da sua história. A sua fragilidade não é ameaça para Deus, é espaço para que a força dele se revele. Enquanto você respira fundo e se recolhe para descansar, permita que Deus limpe a ansiedade, acalme seus pensamentos e traga paz sobre sua mente. Ele conhece os detalhes que te preocupam, sabe das decisões que você precisa tomar e entende as batalhas internas que você não consegue explicar. Ele cuida do que você não consegue controlar e fortalece o que você não consegue alcançar sozinho. Você não está à deriva, não está esquecido, não está caminhando sem direção. Deus está segurando sua mão, guiando seus passos e guardando o seu coração. Se você crê que Deus está cuidando de tudo, escreva "Eu creio". À medida que você revisa mentalmente tudo o que viveu hoje, lembre-se de que Deus estava presente em cada instante, nos momentos de força e também nos de fraqueza. Nada passou despercebido diante dele. Cada decisão que você tentou acertar, cada esforço silencioso, cada pensamento que você não conseguiu expressar. O Senhor viu tudo e acolheu tudo. Ele conhece seu coração profundamente e sabe interpretar até aquilo que você não consegue colocar em palavras. Por isso, entregue agora diante dele tudo o que ainda pesa, os planos que não deram certo, as conversas que ficaram incompletas, as responsabilidades que parecem grandes demais. Deus não rejeita o que você coloca nas mãos dele. Pelo contrário, ele transforma, cura, reorganiza e fortalece. Quando você liberta o controle, ele assume o comando com perfeição. Respire fundo e permita que sua presença toque áreas que você nem percebeu que estavam cansadas. Deixe Deus restaurar aquilo que o dia desgastou. Ele sopra paz onde existe confusão. Coloca direção onde existe dúvida e acende esperança onde existe desânimo. Nada é pequeno demais para Ele cuidar, nada é grande demais para Ele resolver. E enquanto você entrega tudo nas mãos do Pai, lembre-se, Ele trabalha naquilo que você confia a Ele. O que você solta, Ele sustenta. O que você entrega, Ele transforma. Você não está lidando com as coisas sozinho, nunca esteve. Se esta parte falou com você, escreva "Deus é fiel". Há momentos em que a alma se encontra silenciosa, não por falta de esperança, mas porque o coração está tentando compreender o que Deus está fazendo nos bastidores. Existem processos que parecem longos demais, respostas que parecem distantes e caminhos que parecem se estreitar. E é justamente nesse ponto que o Senhor nos chama a um nível mais profundo de confiança. Quando entregamos a Ele aquilo que não podemos resolver, algo dentro de nós é realinhado. O peso que parecia impossível de carregar começa a se tornar leve, não porque os desafios desapareceram, mas porque o próprio Deus decide dividir a carga conosco.
Ele nunca prometeu ausência de lutas, mas garantiu presença constante em cada uma delas. O descanso verdadeiro não vem quando tudo se organiza do lado de fora, mas quando tudo se aquieta do lado de dentro. É a paz que brota mesmo quando a solução ainda não chegou. É a convicção que sustenta mesmo quando a resposta não é visível. É a certeza de que Deus não perdeu o controle de absolutamente nada. Por isso, hoje, coloque diante dele aquilo que pesa. Confesse o que te inquieta, entregue o que foge do seu alcance e permita que o Senhor conduza o que você não pode controlar. Há um tempo certo para cada promessa, e Deus jamais falha no tempo que Ele mesmo determina. Se esta mensagem falou com você, escreva: Deus está no controle. Há uma força espiritual que Deus libera quando escolhemos permanecer firmes, mesmo quando tudo ao redor parece se mover. A firmeza na fé não significa a ausência de sentimentos, mas a decisão de continuar acreditando mesmo quando as emoções tentam nos empurrar para longe da esperança. É nessa escolha diária de permanecer que o Senhor constrói dentro de nós uma resistência que não se abala com qualquer vento contrário. Muitas vezes, o que nos enfraquece não é o tamanho da luta, mas o desgaste de tentar resolver tudo sozinhos. Deus não espera que sejamos autossuficientes. Ele nos chama a depender dele. Quando reconhecemos nossa limitação, abrimos espaço para que seu poder se manifeste de forma mais clara. Ele se aperfeiçoa justamente onde não conseguimos mais alcançar. O caminho da fé é um percurso onde aprendemos a entregar, confiar e esperar. Em cada etapa, Deus vai moldando nossas percepções, ajustando nossos passos e despertando uma sensibilidade espiritual capaz de reconhecer suas intervenções, mesmo nos detalhes mais discretos. Nada que vem de Deus é pequeno. Até o silêncio dele carrega propósito. Então permaneça, mesmo cansado, permaneça. Mesmo sem entender, permaneça. Há algo sendo gerado no invisível que vai se manifestar no tempo oportuno. E quando esse tempo chegar, você entenderá que valeu a pena cada segundo de perseverança. Se você recebe esta palavra, escreva: eu permaneço firme. Há momentos em que Deus nos conduz por processos que não compreendemos imediatamente. Às vezes, Ele permite que portas se fechem, não porque deseja nos frustrar, mas porque está nos direcionando para algo maior, algo que ainda não conseguimos ver. O amadurecimento espiritual nasce exatamente nesses períodos em que precisamos confiar mais do que entender. Quando sentimos que estamos passando por um vale emocional ou espiritual, costumamos pensar que Deus se distanciou. Mas a verdade é que, justamente nesses vales, Ele está mais perto do que imaginamos. Ele observa cada passo, mede cada lágrima e fortalece cada respiração de quem decide continuar caminhando, mesmo sem clareza total. É nesse terreno de vulnerabilidade que a fé se torna real. O processo que Deus permite em nossas vidas não é um castigo, mas uma construção. Ele está formando dentro de nós uma fé que não se abala com opiniões, circunstâncias ou tempestades. Uma fé que enxerga além do agora. Uma fé que acredita que mesmo quando tudo parece parado, Deus está trabalhando ativamente em nosso favor. Por isso, não tenha medo dos períodos em que Deus te puxa para mais fundo. Quanto mais fundo Ele te leva, mais forte é o propósito que Ele está formando. E quando chegar o momento certo, a revelação será tão clara que você perceberá que cada detalhe foi essencial para te posicionar onde Ele queria te levar. Se esta palavra falou com você, escreva: eu confio nos processos de Deus. Há um tempo determinado por Deus para cada movimento que acontece em nossa história. Nada é atrasado por acaso, nada é adiantado sem propósito. Quando Ele decide agir, nenhuma força humana ou espiritual pode impedir. Mas quando Ele decide nos fazer esperar, essa espera também é parte do milagre que está sendo construído.
A espera, embora desconfortável, molda nosso caráter. Ela nos ensina disciplina, paciência e dependência. É como se Deus nos colocasse em um ambiente seguro, onde Ele mesmo trabalha dentro de nós antes de trabalhar ao nosso redor. Enquanto pedimos resultados, Ele trabalha raízes. Enquanto pedimos respostas, Ele trabalha firmeza. Enquanto pedimos mudança, Ele trabalha estrutura. E mesmo quando pensamos que nada está acontecendo, a verdade é que tudo está sendo alinhado no invisível. Deus não desperdiça processos, não negligencia detalhes e não perde o controle de absolutamente nada. A mão dele está presente inclusive nas coisas que não entendemos. Ele organiza, restaura, reposiciona e prepara o cenário para que tudo aconteça da forma perfeita. Por isso, não tema o tempo. O tempo de Deus não é lento, é preciso, não é tardio, é exato. Quando Ele liberar aquilo que você tem esperado, será no momento ideal, do jeito ideal e com a força que somente o céu pode proporcionar. E quando acontecer, você vai perceber que valeu cada segundo de espera, porque Deus nunca decepciona aqueles que permanecem nele. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva: eu espero no tempo de Deus. Chegamos ao final desta oração, reflexão, e agora é o momento de declarar com firmeza e convicção tudo aquilo que Deus já começou a fazer dentro de você ao longo destas palavras. Este é o instante em que o seu espírito se alinha totalmente ao propósito do céu, reconhecendo que nenhuma batalha foi em vão, nenhum silêncio foi desperdiçado e nenhuma lágrima caiu sem ser vista pelo Senhor. Ele esteve presente em cada detalhe, guiando seus passos com precisão divina. Deus te trouxe até aqui não para te abandonar, mas para te fortalecer. Ele está fechando ciclos que já não fazem parte da sua jornada e abrindo caminhos que ninguém poderá impedir. O que vem agora não é o eco do passado, mas o início de algo novo, preparado pelas mãos daquele que conhece seus medos, suas esperas e suas orações mais profundas. Nada do que você viveu será desperdiçado. Tudo será usado para te colocar no lugar exato onde Ele deseja te ver. Enquanto você avança, Deus avança com você. Enquanto você se levanta, o céu se levanta ao seu favor. É tempo de romper, de deixar para trás o que pesava e de abraçar o que Deus está entregando diante de você. Caminhe com coragem, com fé e com a certeza de que o Deus que prometeu é o Deus que cumpre. Este é o seu tempo, este é o seu renovo, este é o seu recomeço em Deus. Se esta palavra te fortaleceu, escreva: eu tomo posse desta vitória.